Olha, eu confesso para vocês que eu estou impactado com essa palavra. Isso não é novidade para ninguém, né? Quando a gente prepara, a gente recebe primeiro. E apesar de, uns 20 anos aí que nós já estudamos, né, as Parashiot, estudamos a Torá, o Senhor tem sido muito bom e misericordioso para conosco, porque nunca a palavra ficou velha, ultrapassada, antiga, sempre vem com renovo, sempre vem com coisas novas, sempre vem com aplicação para o nosso dia. Meu irmão, se você não entender, né, os princípios da palavra, aquilo que o Senhor quer te revelar nesta manhã, apesar de estar no conteúdo de um livro de ter sido liberado há mais de 3.500 anos, se você não entender que Deus tem algo novo, fresquinho, um maná especial para nós nesta manhã, essa palavra não vai causar o efeito que precisa causar na sua vida e na minha vida. Amém? Está com o coração aberto? A mente aberta? E ontem eu já estava mais ou menos com a palavra preparada para hoje à noite também. Eu vou estar ministrando à noite lá na Funchal. E eu estava com essa mensagem já há vários dias. Mas ontem, era meia-noite, Deus fez aquela mudança. Por quê? Eu terminei de preparar, né, a Parashá de hoje e não tinha lido a Brit Hadashá. Só sabia que estava em Marcos, capítulo 11. Aí eu pensei, deixa eu dar uma olhada. E fui olhar, e ali Deus já mudou a mensagem. Então, a mensagem de hoje à noite vai ser a Brit Hadashá dessa manhã. E vocês vão ver como que vai fechar o que vai ser dito agora com o que, né, Marcos escreveu lá no seu livro. E eu já vou te adiantar o tema, né, da mensagem da noite. Estamos preparados para a volta de Yeshua? Essa é a pergunta. E a Brit Hadashá vai nos dar os passos. Ela começa com a entrada, com a preparação da entrada de Yeshua em Jerusalém. Para ser o quê? Para ser o sacrifício, para cumprir a missão dele, né, se fazendo sacrifício por nós. Muito interessante, vale a pena, vale a pena. Eu te convido, né, a ir na Funchal hoje, para que você possa participar. Amém? E eu quero começar, não lendo a palavra de Deus, eu quero começar com uma história para você. Mas uma história que vai fazer toda a diferença se você encontrar a resposta dela. Então, preste atenção. Quando éramos crianças, contava-se a seguinte história. Um homem abastado, ao morrer, deixou como herança 3 preciosos presentes aos seus filhos. O primeiro deles recebeu um par de binóculos, com o qual poderia ver o mundo do começo ao fim. O segundo, um tapete mágico, que podia transportar passageiros ao fim do mundo num só instante. E o terceiro, uma maçã que daria a quem a comesse a possibilidade de manifestar e satisfazer qualquer desejo. Então, 3 presentes, um binóculo, um tapete e uma maçã. Certo dia, o filho que recebeu os binóculos viu que, em um país bem distante, uma linda princesa, filha única de um poderoso rei, estava muito doente. Como nenhum médico conseguia curá-la, o rei anunciou que aquele que devolvesse a saúde à sua bem-amada filha, a receberia em casamento e se tornaria rei. O jovem chamou seus irmãos e os 3, transportados pelo tapete mágico, chegaram ao longínquo país num instante. A princesa comeu a maçã encantada, manifestou o desejo de recuperar a sua saúde e imediatamente sarou. Levados à presença do rei, cada um dos jovens afirmou ser o único a merecer a mão da princesa.
Disse o primeiro: não fora pelo meu binóculo, jamais saberíamos da enfermidade da princesa, e não teríamos vindo para curá-la. Sou, portanto, o único que merece casar com a princesa. Disse o segundo: não fora pelo meu tapete mágico, jamais teríamos chegado a tempo de salvar a vida da princesa. Os binóculos e a maçã de nada serviriam sem o meu tapete. Disse o terceiro: os binóculos e o tapete de nada teriam valido, não fora pela minha maçã, que na verdade a curou. O rei, é claro, compreendeu o ponto de vista individual dos jovens, uma vez que de cada um deles apresentaram um argumento convincente, mostrando que deveria ser o eleito. Ele tinha de decidir, no entanto, qual dos três iria desposar sua única filha. Qual foi sua decisão? E por quê? Quando crianças, perguntávamos como solucionar o dilema do rei e tomar a decisão certa. É uma decisão difícil. Uma pista para achar a resposta correta é encontrada na porção semanal da Torá que trata dos sacrifícios. Então agora, nós vamos estudar a Paraxá de hoje e eu espero que no final você tenha a resposta. Eu também fiquei meio frustrado por não saber o resultado, mas é justamente para isso, fazer cada um de nós pensar o que nós temos pela frente, sobre, principalmente, qual a atitude do nosso coração, qual a motivação daqueles três jovens. Todos três estavam corretos, mas será que isso envolve a motivação? Vamos continuar estudando. Paraxá de hoje, Vaikra, e ele chamou, se encontra em Levítico, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 7. A Haftará, Isaías 43, 21, até 44, 23. Está faltando ali o 23. E a Brit Hadashah, que vai ser o tema da mensagem da noite, Marcos capítulo 11, verso 1, até o capítulo 12, verso 44. Se eu pudesse dar um tema para essa paraxá de hoje, seria entendendo o princípio das ofertas no tabernáculo. As ofertas, todos nós já sabemos quais eram, há vários anos, o Rabino Marcelo, o Rabino Mateus, têm falado sobre essas ofertas. E hoje eu busquei, o que o Espírito colocou no meu coração, foi mais esse sentido de nós entendermos qual o princípio. Será que a vontade de Deus era viver os homens matando animais, sacrificando? O que Deus queria através disso? Qual era a intenção de Deus com esses sacrifícios? Este é o terceiro livro da Torá. O nome talmúdico desse livro é Torá Kohanim, Código dos Sacerdotes. Ele está dividido em 27 capítulos. Do 1 ao 7 fala sobre as leis do sacrifício. Do 8 ao 11 fala do ritual da consagração de Arão e as regras que os sacerdotes deviam observar em sua vida. Do 12 ao 17 fala sobre a pureza física e a lista dos animais proibidos de comer. Capítulo 23 fala das festas bíblicas. O 24 fala das regras relativas ao tabernáculo. O 25 fala do ano sabático e do jubileu. 26 e 27 falam de bênçãos e maldições pela observância ou não da lei. O livro está dividido em 10 parashot. Então nós teremos, a partir de hoje, 10 semanas, 2 meses e meio, somente para estudar o livro de Levítico. Será que o desejo de Deus era ver os homens matando animais? O que há por trás desse ritual que possamos aprender nesta manhã? Os profetas, Samuel, e aí estão as referências bíblicas, 1 Samuel 15, 22, Amós 5, 21, 27, Oséias 6, 6,
Isaías 1, 11 a 17 e 61, 2, Miqueias 6, 6 a 8, Jeremias, Davi, Salmo 50, 12 a 14, opõe-se ao ritual de sacrifícios. Pela leitura, parece que eles estão contra aquilo que Deus ordenou. Eu deixei a linha amarela justamente para me lembrar. O único que eu vou ler aqui é esse de Isaías, né, para que nós possamos entender um pouquinho o que Isaías falou, o que Deus falou através de Isaías, né, para que nós pudéssemos entender um pouco sobre os sacrifícios. Então, Isaías capítulo 11, capítulo 1, do 11 ao 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cebados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Meus irmãos, o próprio Deus que havia estabelecido, que havia pedido as ofertas, que havia estabelecido as festas de lua nova, Shabat, né? Desde Gênesis 2, Deus já havia falado sobre o Shabat. Chegou um determinado ponto que Deus falou: eu não quero mais saber de nada que vocês me ofertam. Não adianta se reunir no Shabat, não adianta ir na congregação, se vocês não mudarem seus pensamentos, suas atitudes. Eu não quero religiosos na minha presença. Eu quero pessoas que me amam, que entram numa aliança comigo, que me temam, que façam a minha vontade. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. E às vezes nós estamos achando que está tudo bem porque nós estamos aqui, porque nós conseguimos sair da cama. Não se iluda, essa palavra é para mim e para você. Eu estou pregando aqui agora, ministrando essa palavra. Mas se no meu coração houver outro tipo de intenção, isso aqui não vai ser uma palavra que o Espírito Santo pode até produzir semente no seu coração. Mas aquilo que eu haveria de receber de Deus, eu não vou receber. Porque não é pelo fato de eu colocar um terno e subir no altar e que a coisa está pronta, está feita. Eu também tenho que batalhar cada dia. Eu tenho que lutar cada dia contra a minha carne, contra os meus pensamentos, contra as minhas atitudes. Não é um certificado de pastor, de rabino, de padre, que vai mudar a nossa situação diante de Deus. O que muda a nossa situação é o nosso coração quebrantado. É isso que faz a diferença. Meu irmão, Deus não está preocupado com o fato de cada Shabat. Nós temos, né, tem pessoas aqui que são quilômetros e quilômetros. Tem gente que veio da Bahia, nesta manhã. Tem pessoas aqui agora que estão conectadas conosco. E estão lá na China, na Austrália, nos Estados Unidos, Portugal, nos países mais distantes. Talvez até na Alemanha tem alguém. Israel. Não importa onde você está, se é aqui ou se é milhares de quilômetros de distância. O importante é o seu coração estar na presença de Deus.
O importante é você se mostrar aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Nos conceitos, nos preconceitos, nas doutrinas que você vem carregando como bagagem aí. Ah, eu já nasci num lar evangélico, praticamente como eu. Meus pais converteram 1 ano depois. Mas isso não garante a minha salvação. O que garante a minha salvação é eu me arrepender hoje, se eu tomar consciência que eu fiz alguma coisa que foi contrária aos princípios da palavra de Deus. Agora, tem gente também que está pensando que é porque é novinho, porque não está com cara de Yeshua voltar agora, e lá vai empurrando com a barriga. E uma barriguinha bem grande. Mas não é só a volta de Yeshua. Você não sabe o que pode acontecer daqui a 1 minuto na sua vida. Qual a mudança? Essa semana mesmo tinha quase 1000 alunos dentro de uma escola. 5 não saíram. Com 12, 16, 17 anos. Talvez fazendo os planos para toda uma vida aí pela frente. Praticamente meninos lá de 17 anos, e já tinha alguém chorando. Ah, era meu namorado, ele era tão bonzinho. Mas houve um stop na vida, houve um pare. A história encerrou ali. O último capítulo da vida foi ali. Então, meu irmão, o nosso momento é esse agora. É esse agora. É agora que você está olhando para mim aí, pensando. Não é só pensar, tomar decisão. Aquilo que precisa de ser mudado, seja um servo de Deus autêntico e mude. Ainda que tropece mais 1, 2 vezes, mas pelo menos saia da prática do pecado. Deixe claro para Deus: Senhor, eu estou lutando contra o meu pecado. E eu sei que o Senhor vai me dar força. Não tem pecado que é assim, ó. Agora você fica livre e liberto dele. Mas tem outros que às vezes você vai lutando, lutando, lutando. Por quê? É através da paciência e da perseverança que você vai alcançar a sua vitória. Tem pessoas que podem ser curadas hoje, agora, já estão curadas pela palavra que recebeu, pela oração que recebeu, pela unção que recebeu. Já estão curadas. Mas tem outro que talvez vai precisar de vir no próximo sábado. Por quê? Para Deus ver que... Não, Deus não precisa ver nada, Ele conhece tudo. É para você mesmo saber se você está disposto a perseverar. Ou se a sua solução é como no micro-ondas. Botou lá, apertou o botãozinho de 30 segundos, está resolvido. Tem coisas que vai ser com 30 segundos. Tem coisas, talvez vai ser com 40 anos. Então, viva agora, esse momento, com intensidade, né, para que nós possamos alcançar aquilo que necessitamos. Alguns dos principais rabinos do Talmud, Maimônides, em seu Guia dos Perplexos, além de outros judeus filósofos, afirmam que os sacrifícios de animais foram ordenados como meio de afastar Israel do culto a ídolos e sacrifícios humanos, e não pelo valor intrínseco. Olha que coisa profunda. Meus irmãos, lembra que a nação de Israel estava vindo de um Egito bravo. Um Egito com milhares de deuses. O Ri era um deus, a rã era um deus. Não gosto nem de ver esse bicho, ainda mais cultuar. Pelo amor de Deus. Misericórdia, Senhor. Onde uma cultura que era comum sacrificar até mesmo filhos.
E Deus conhecia isso muito bem, que até para Abraão ele falou assim, deixa eu ver até onde vai. Sacrifica o seu filho, Abraão. Mas o único. Sacrifica o seu filho. Ele foi até o limite em que Deus estabeleceu o momento de não. Eu só queria ver o seu coração, a sua obediência, mas eu não quero o seu filho dessa maneira. Eu quero o seu filho para cumprir o propósito como um patriarca. Agora foi muito fraquinho, mas eu quero o seu filho para cumprir um propósito. Não através da morte, mas através da vida. Eu já tenho um filho preparado para a morte. Eu não preciso do seu, Abraão. Eu tenho um preparado para isso. Mas vai ser no momento certo. O seu você vai continuar com ele, porque ele ainda vai ser muito útil. Vai para cá. Deixa as crianças irem ensaiar. Meus irmãos, talvez Deus está falando com você hoje. O seu filho vai me ser muito útil. Pais, olha para o seu filho de uma maneira diferente. Eu vou até, já que eu estou olhando para ele aqui, eu vou até falar de um aqui. Olha, vou ser sincero, me perdoe, Ian, mas eu até um pouco tempo atrás não dava muita coisa por você, não. Ih, esse menino está meio embotadinho, está muito sossegado, emburradinho, não conversa. Até que um dia fui convidado para um café, e que café? A minha visão mudou a respeito do Ian. Vi jovens saindo da adolescência, entrando para uma juventude, mas com uma cabeça formada, determinado, sabendo o que queria. Mesmo uma situação difícil à sua volta, com seu irmão, totalmente na contramão naquele momento, e ele determinado, não, é esse caminho que eu quero, é esse que eu vou seguir, e está aí hoje como um Razan aqui. Acho que nem o Ximenes, nem a Lília sonhava isso. Não, esse menino vai ser o presidente da minha empresa. Que empresa da onde? O ministério está falando mais alto. Ele sabe que ele quer casar, ele vai ter que ter dinheiro, vai ter que trabalhar. Mas isso não é a prioridade. A prioridade é servir o Senhor. Por quê? Porque ele crê nessa palavra que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te acrescentar. Agora, não seja impaciente, tem um momento certo. Você tem a promessa, espera ela cumprir. Porque é assim que Deus faz. Samuel descobriu isso. Davi, né, ele diz, o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho. Meu irmão, você pode estar com um caminho todo confuso. Se você colocar o seu caminho na presença do Senhor, Ele vai desembaraçar. Estou olhando para mais um casal aqui, o Max e a Lai. De vez em quando eu já estou jogando pressão. E aí, tem novidade? Papapá. Papel da gente. Mas talvez não chegou ainda o momento, porque eles precisam ter essa consciência, que esse filho, quando vier, vai ser em primeiro lugar para o Senhor. Que vocês vão ter que saber educá-los no temor do Senhor. Talvez vocês não estão sendo preparados, né, para ter essa responsabilidade de ser pai e mãe. Meus irmãos, nós estamos vendo, nós hoje vivemos uma geração que vive muito o presente e não preocupamos de analisar um passado e projetar um futuro. E a vida é assim. O futuro pode até não chegar, mas você não pode ser impedido de ter sonhos e planos. Porque se ele chegar, você já sabe também como vai agir.
Olha, por isso que Deus não preocupa com religião. A Torá dedica vários capítulos ao ensino do sacrifício, assim como a Mishnah, o Talmud e o próprio Maimônides. Essa atitude aparentemente contraditória fica difícil de entender se não levarmos para o contexto espiritual, em que há um elo entre crescimento espiritual e animais imolados, sangue derramado e incenso queimado. Por que que nós encontramos os profetas Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Miqueias, todos esses ali? Eu fui pensar isso e falei assim, gente, mas eles tinham a Torá. Eles sabiam que isso foi ordenado por Deus. Por que que aparentemente eles estão contra isso? Eu acho que é porque eles enxergaram lá na frente que o objetivo final de Deus não era simplesmente o sacrifício, era revelar algo, era colocar princípios dentro deles, para que quando aquele que viesse como um sacrifício final, fosse entendido por todos. Esse, para mim, foi o momento em que esses profetas entenderam o princípio do que Deus queria através do sacrifício. Esse primeiro capítulo fala sobre holocaustos. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós oferecer sacrifício ao Eterno, fareis vosso sacrifício de animal, do gado e do rebanho. Olha, se prepare. Olha esse primeiro versículo aqui, como que já começa. No hebraico não é bem assim. Quando alguém trouxer de vós mesmos uma oferenda ao Eterno, não quando algum de vós, e sim quando trouxer de vós mesmos uma oferenda, um sacrifício. Essa inversão da frase mostra que a Torá exige que o sacrifício deve ser parte de vós mesmos. Deus não estava simplesmente querendo um gado, um novilho, uma pomba, uma rola. Deus queria, em primeiro lugar, um coração. Através do entendimento que tinha, o coração levaria a essa atitude. Esse holocausto, esse sacrifício, essa oferenda, aquilo ali estaria representando a própria pessoa. Nossa, gente, isso é profundo demais. Isso é muito profundo. Eu estou colocando aqui esse novilho, eu estou colocando as mãos nele aqui, porque ele está assumindo o meu lugar. Eu que deveria ser degolado aqui. Pela misericórdia de Deus, Ele está me permitindo apresentar um bezerro, para que eu não seja sacrificado. Deus não quer uma oferta que não pertença à pessoa, ou que não seja considerado como se Ele mesmo estivesse sendo ofertado no altar. Nos tempos antigos, a riqueza de uma pessoa era medida pelo seu rebanho. Gado e carneiros era como o nosso dinheiro de hoje, uma moeda de troca. Ao fazermos um donativo, devemos aprender a doar aquilo que nos é necessário, e não algo que temos em excesso ou que possa ser deduzido do imposto de renda. Eu fiquei até com medo de escrever isso, viu? Confesso para vocês. Porque o que tem gente negociando aí com imposto de renda, na casa do Senhor, a igreja dá nota fiscal. Eu quero dar um dízimo, eu quero dar uma oferta, mas a igreja dá nota fiscal? Negócios podem ser feitos à base de nota fiscal, mas oferta é diferente. Porque a oferta você não está dando para a igreja, você está dando para Deus via igreja. Esse é o seu sentimento. Tem gente que fala, eu não vou dar oferta não, porque a única coisa que eu tenho é R$5. Meu irmão, Deus não está preocupado com o valor. Esses R$5 é parte de você. Faz parte do seu sustento.
Faz parte de você pagar uma passagem. Não sei. E você fala, né, vou exagerar um pouquinho, eu vou a pé para casa hoje, mas eu vou dar isso aqui para o Senhor. Então não cabe a mim julgar. Eu não posso julgar, por exemplo, entre uma oferta de R$1.000, R$10.000 e uma notinha de R$2 que está lá no envelope. Foi isso que aconteceu com Yeshua e a viúva pobre lá. Então não preocupe com o valor da sua oferta, o dia que você vai dar o seu dízimo. Preocupe em agradar o Senhor, em a sua oferta ser aceita pelo Senhor. Irmão, eu fico impressionado, tem certas pessoas aqui que levam tão a sério, né? Graças a Deus a grande maioria leva, mas detalhes, princípios, como nós estamos falando, não é pelo valor da coisa. Vou até citar nome. Soninha, primeira fruta conde que aparece no pé dela é minha. Todo ano. Já chega com a fruta dela aqui, fala que pastor, já está dando fruto. Está ali, ó, com uma sacola ali de, o que é, conde? Conde, outro lá, ó, trouxe, eu acho, uns 4 ou 5 conde ali. Por quê? Porque eu gosto do Jorge, eu gosto do pastor Jorge, porque o princípio está dentro. Eu quero dar o primeiro. É como se estivesse dando ao Senhor. Muitas ofertas que eram levadas no templo, era o sacerdote que alimentava. Não estou falando para vocês começarem a trazer broa, bolo. Semana passada trouxeram uma broa aí para mim. É de Deus. Mas são princípios, são valores. Você vê que a pessoa ela fica tão feliz de dar algo, porque foi do pé dela. Tem sábado que eu saio daqui com um cacho de banana verde. Mas por quê? Ah, pastor, está amadurecendo. Já trouxe a penca do Senhor. E que alegria. Pega o ônibus, sobe a pé, Brancarã, mas a penca de banana não ficou para trás. Sabe, são coisas que a gente vê como que a palavra de Deus funciona em primeiro lugar, quando há o princípio e há o temor. Devemos lembrar que quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, Ele disse, e eles me construirão um santuário, e eu habitarei dentro deles. Cada um de nós temos um santuário. O ato de sacrificar é um ato espiritual. O sacrifício deve ser de você, cada um se oferecendo como sacrifício ao Eterno. Verso 3, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Gente, essa aqui eu vou te contar, é brava, hein? Como é que a gente entende isso? Tem oferta que Deus fala, traz o macho sem defeito. Tem outra, macho, fêmea, qualquer um serve. A primeira condição para o animal ser sacrificado era saber se estava íntegro, perfeito, sem mácula. Para o nosso sacrifício, a exigência é a mesma, um autoexame. Devemos procurar falhas em nós e repará-las. Por isso que lá em Mateus fala, deixa a sua oferta em cima do gasofilaço. Se tem algo contra o seu irmão, se tem algo para ser solucionado, reparado e tal, nem precisa de acabar de colocar o envelope no gasofilaço, não. Vai resolver seu problema primeiro com o irmão. Gente, isso é uma prova clara de que Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. E tem gente achando que por quê? Batizou, tem a carteira da Racion e está dando dízimo. A mansão espiritual dele está pronta, só falta pegar a chave. E mesmo assim não quer pegar a chave muito rápido, não. Quanto mais puder esticar, melhor. Gente, não é bem assim. Nós precisamos de conhecer melhor o nosso Deus. A conclusão que eu cheguei é que nós ainda conhecemos muito pouco esse Deus.
Meu irmão, a Torá, ela quer nos revelar quem é esse Deus, a cabeça dele, como ele pensa, como ele age. Passe a ver a Torá dessa maneira, tentando conhecer a mente de Deus, porque se você não conhece Deus, você não tem como agradá-lo. Você vai tentar servir a sua maneira, e a sua maneira às vezes não é a correta. Tem pastores aí se matando de tanto trabalhar, viajar, e não sei o quê, e tanta coisa, e igreja, e tanta coisa. Mas a hora que você senta com ele, está estafado, está cansado. Não quer dizer que isso tudo, Deus às vezes está se agradando. Deus quer o nosso trabalho, quer o nosso esforço, quer o nosso sacrifício, mas Ele sabe dos nossos limites. Ao fazermos uma autoanálise, podem vir lembranças do passado, mas se houve o sacrifício, isso não nos leva de volta ao pecado. Por quê? A alegria do nosso sacrifício ter sido aceito e sermos perdoados transforma a prisão em libertação, a tristeza em alegria. Eu acho que vocês não entenderam muito bem, não. Vamos lá. Ao fazermos uma autoanálise, podem vir... Essa autoanálise aqui, gente, eu estou diante de uns psicólogos aqui que eu tenho até que vigiar minhas palavras. Essa autoanálise, eu não estou falando dessa regressão de voltar lá no ventre, né? É de fazer uma... Né, dar uma olhada aí como é que está o seu histórico, né, o seu dia a dia. E, se você vê... o fato de, nesse momento, analisar algumas coisas e ver que você teve situações de pecado bravo e tal, mas né, se você está aqui, pelo menos, no Yom Kippur do ano passado, você já deu uma zerada. Se você fez um Yom Kippur mesmo para valer, se surgiu alguma coisa, meu irmão, é do Yom Kippur para cá. Aí você vai fazer uma autoanálise, em 1993, vai, pelo amor de Deus, meu irmão, esse 93 já ficou há séculos da sua vida. Nós estamos falando de algo mais recente, algo que você percebeu agora, ou descobriu agora, e ainda não confessou, não sacrificou a Deus, vamos dizer assim. É isso que nós precisamos de entender. Não deixa as crianças passar, gente. Vamos olhar. Vamos continuar. Olha aí. Ao macho sem defeito. Macho sem defeito. Isto é, aquele que produz sêmen, capaz de fecundar várias fêmeas. Quando alguém peca, poderá estar espalhando o efeito de seus atos por diversas pessoas. Devemos ter consciência de que nosso pecado pode contaminar e prejudicar muitos. Nossa, eu gelei. Esse tipo de holocausto aqui era só macho sem defeito. Porque tem tipo de pecados, nós, principalmente o da linguinha, sai fazendo um estrago. Raiz de amargura que brota, vira árvore, e daqui a pouco, né, lançou o nome do irmão aí, internet, YouTube, e vai por aí afora, e um troço nem tem jeito mais de recolher muitas vezes. Então, cuidado. Cuidado, porque às vezes o seu pecado está sendo motivo de proliferação. É muito sério, meu irmão, nós entendermos isso. Mas é um princípio. Nós temos que entender o princípio. Achei que o Rodolfo ia falar que está na hora de terminar. Até assustei. Será oferecida a entrada da tenda da congregação, conforme vossa vontade diante de Deus. Olha aí. A iniciativa de pedir perdão pelos pecados
deve ser da pessoa e deve ser feita com vontade, com sinceridade. Tinha sacrifício que você tinha que levar o animal lá. Porque era o momento em que aquele animal estava representando você mesmo. E poreis a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito para a sua expiação. A imposição de mãos representa 3 coisas. Identificação, o animal passa a representar o pecador. Transmissão, o pecado é transmitido ao animal. Substituição, o animal morre no lugar do pecador. Isto nada mais é do que uma sombra do sacrifício de Yeshua por nós. Não sei se vocês ficaram assustados ou se não entenderam. Isto nada mais é do que uma sombra do sacrifício de Yeshua por nós. Tudo isso foi cumprido no sacrifício dele ali na cruz. Depois imolará o novilho perante Adonai, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar. O sangue representa a vida, e o altar, a elevação do material para o espiritual. Isto mostra o desejo de, ao invés de pecar, viver ao redor dos que desejam consagrar sua vida a Adonai. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque você quer estar ao lado de pessoas que estão com o mesmo propósito seu, servir a Deus. Senão você poderia estar caminhando ali na esplanada, poderia estar lavando o seu carro agora, poderia estar fazendo compras de supermercado, resolvendo os problemas que você, principalmente as donas de casa, que não deu tempo de resolver durante a semana, estaria resolvendo hoje, a faxina e por aí afora. Não, mas você abriu mão disso, porque você quer estar diante do altar de Deus, com pessoas comprometidas com esse mesmo altar, com esse mesmo Deus. E esfolareis o holocausto e o cortareis em pedaços. Olha, todo grande pecado tem origem em pequenas falhas, que devem ser analisadas para que não voltem a acontecer. Imagina a cena. Pega o animal, sacrifica, degola, está lá diante de Adonai, diante dos sacerdotes, representando a sua vida. Até então, está ali como um pacote. Seu pecado está num pacote. Mas quando Deus fala, agora esfola, divide em pedaços, quer dizer, vai ver por que você chegou a esse nível de pecado. Qual foi o seu erro? Onde você começou? Foi naquela viradinha para trás quando ela passou? Ou quando ele passou? Bombado, hein? Ou quando foi uma coisinha que estava lá, ninguém viu. Uma maçã no supermercado. Aí também já estou exagerando. Mas tem muito menino que aproveita. É momento de nós, às vezes, nós deixamos a coisa criar um volume tão grande. E vamos lá e confessamos no desespero, levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus e fazemos corrente. Mas não preocupa em saber qual a raiz. Talvez a raiz está lá do mesmo jeito. Você deu uma podada na árvore, mas a raiz está lá do mesmo jeito. Se você preocupar com a raiz, você arranca a árvore. Agora, se você preocupar só com a poda, a raiz vai estar lá do mesmo jeito para brotar. Depois eles falam que eu que sou bravo para pregar. Hein? Mas não é a palavra. E os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão ordenadamente os pedaços. A cabeça, o redenho, que quer dizer o sebo, sobre a lenha. A cabeça é o nosso racional. O redenho são os nossos recursos.
Na falta de comida, ele alimenta nosso organismo. Você já viu essas pessoas que estão perdidas aí? Quando você encontra magrinho, a gordura já foi comida toda. Você encontra pele e osso. Olha que interessante, gente. Não dá para fazer essa leitura da Bíblia como nós fazemos. A conclusão que a gente chega é essa. Tem gente que fala, já li a Bíblia 2 vezes no ano. E o que você entendeu? Eu confesso, né? Essa semana eu aprendi muita coisa com isso aqui. Depois de no mínimo 20 anos aqui. Nós ainda conseguimos aprender porque a palavra de Deus se renova, né? E olha para você ver, é nesses detalhes do versículo é que nós aprendemos, como eu disse, nós aprendemos a conhecer o nosso Deus. Deus não falou, esquarteja o animal e joga tudo lá no altar. Não, ordenadamente, coloca os pedaços. Primeiro a cabeça, depois a gordura, depois vai ser isso aqui, ó. As entranhas e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote fará queimar tudo no altar. As entranhas simbolizam a intimidade. As pernas, a nossa conduta, o caminhar. Isso mostra que devemos frequentar lugares limpos e termos um íntimo puro nos atos e intenções. E é engraçado que Deus não mandou lavar a cabeça, a gordura. Mandou lavar as pernas, por causa do caminhar. Como está o nosso caminhar aqui nesse mundo? Tem gente que o pensamento é, mas isso não tem problema. Ir na boate, ir no Mineirão, ir não sei o quê, ir não sei o quê. Não estou para condenar, para te falar se é errado, se é pecado ir no Mineirão, ir na boate. A intenção não é essa. A intenção é você saber como você manterá puro o seu caminho. O que você vai fazer no boate? É só distrair, sentar lá, ouvir a música, sei lá. Agora, dificilmente uma pessoa que vai na boate é para isso. Só sentar e ficar quietinho. Então, é a intenção que Deus está querendo que aflore. Você tem que conhecer se você está preparado para isso. Hoje, por exemplo, nós vemos todas as bênçãos no judaísmo é dado através de um cálice de vinho. Mas eu ficava vendo, por exemplo, o pastor Jane, né, que está nos assistindo agora, e ele falava isso. Pastor Jane teve uma época que ele frequentou o AA. Então, ele, pessoalmente, ele fez uma opção. Nem no Shabat ele toma o vinho, ele toma o suco de uva. Por quê? Ele sabe a história dele. Ele sabe que essa é uma área que não se deve brincar, no caso dele. Então é você que tem que saber o seu limite. Aí tem pessoas que às vezes chegavam aqui, não bebo nada, misericórdia, está amarrado. Aí começa a frequentar o Shabat, né, e fala o Shabat, dá a bênção do vinho e tá. Aí deu, né, uma semana, a bênção do vinho, a outra semana já não foi o cálice do vinho, foi a meia taça. O outro Shabat já foi a taça inteira. No outro ele já vira para a esposa, pode deixar a garrafa aí, bem. Shabat. Não somos nós que vamos determinar se pode tomar ou não pode tomar, em primeiro lugar. Segundo, é um dedo só, ou 2 dedinhos só. Isso não é função nossa. O que Paulo disse lá em Coríntios? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A responsabilidade é sua, o coração é seu, a intenção é sua. Eu não bebo porque lá na minha igreja o meu pastor proíbe. Proíbe por quê? Porque a cultura no nosso país, infelizmente, até então, era o quê? Sexo, samba e bebida. Fosse pedir para levantar a mão aqui, quem não passou por esses 3,
Muitas vezes é uma cultura. Vai para esse interior aí afora. Se não tomar cachaçinha com torresmo do almoço, não almoçou. É para abrir o apetite, né? Quer uma. Abre o apetite e a goela toda. E o queimará sobre o altar. Queimar tudo é uma entrega total a Deus. O holocausto é aceito quando o arrependimento é sincero. Olha, as cinzas não se queimam novamente, só o carvão. Cinza você não aproveita para mais nada, joga fora. Agora carvão, ainda dá mais um churrasquinho. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós não estamos fazendo os nossos pecados virar cinza. Nós estamos fazendo o nosso pecado virar carvão. E depois nós reaproveitamos. Gente, é sério demais. Joga esse pacotinho de carvão fora. Torra isso de uma vez. Faz virar cinza. Porque se virar cinza, qual que é a promessa? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Agora o carvão não, o carvão está ali do lado. Se chegar um foguinho, já era. Assa a carne toda de novo. Gostou, né, Rodolfo? Capítulo 2, nossa, agora que está chegando o 2, fala de ofertas de manjares. Agora eu vou correr, viu, gente? Acompanhe aí. A oferta de holocausto representa a vida do homem. Quando se entregava o animal, é como se dissesse para Deus: minha vida pertence inteiramente a ti. A oferta de manjares é feita com produtos agrícolas que representam o trabalho do homem, representa o nosso serviço para Deus. Quando uma pessoa oferecer oblação, oferta a Deus, ela será constituída de flor de farinha de trigo com azeite. Trigo representa sustento. Com isso, reconhecemos que o nosso sustento vem dele. Azeite representa luz. Agradecemos a ele que nos deu a Torá como luz para o nosso caminho. Incenso mostra o nosso desejo de se aproximar dele através das orações e do louvor. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque nenhum fermento e mel oferecereis no altar. O alimento cozido tende a inchar como fermentado. O inchaço representa o orgulho, enquanto o alimento ázimo, sem fermento, mostra humildade. Devemos viver uma vida humilde, mas envolvida no azeite. Toda oferta de manjares deverá ser temperada com sal. Não deixará faltar o sal do pacto de Deus em todos os seus sacrifícios. O sal conserva o alimento e simboliza a aliança e a paz. Olha aqui como que esse versículo de Yeshua fecha com esse texto. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha, uma vida temperada produz paz. Resumindo, uma vida temperada produz paz. Produz shalom. Aquele que ajuda o próximo a se manter, conservar a vida e afasta a tristeza de quem sofre, devolvendo sabor à sua vida, mantém a aliança com Deus. E quando ofereceres oferta de primícias a Deus, será... presta atenção nisso, gente. Será cevada temporã, secada ao fogo, moída, verde e com casca. E colocará sobre ela azeite e incenso. Como é que nós vamos destrinchar isso, hein? Vamos lá, pela misericórdia de Deus. Cevada seca é a que perdeu água, simbolizando aqueles que estão sem conhecimento.
Mesmo essas pessoas são amadas por Deus. O importante é agir fazendo o bem. É a intenção do coração. Cevada moída simboliza o sofrimento. Os que sofrem não devem perder a fé em Deus, pois Ele é bom e ouvirá as preces sinceras para aliviar a dor. Cevada verde é imatura, inacabada, quando se tem a intenção de fazer algo bom, mesmo que não termine por motivos alheios, Deus recebe. Nessa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, você tem que fazer uma reavaliação da sua vida. Você está com sobrecarga, não tem como, você não vai dar conta disso tudo. Vamos ver o que a gente pode eliminar disso aí. Ah, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo. Isso aqui, por exemplo, eu acho que você pode, pelo menos, adiar um pouco, até você voltar ao seu ponto de equilíbrio. Ah, mas eu nunca comecei uma coisa para Deus que eu não terminei. Aí eu lembrei dessa passagem. Não é o fato de não terminar, a intenção Deus sabe. Não é por negligência, não é porque cansou, não é porque... Não, é por uma necessidade. E quando a situação é essa, Deus recebe. Olha a bondade de Deus. A casca esconde o conteúdo, simboliza pessoas que têm seu valor, mas não são reconhecidas. Deus sabe o valor de cada uma, apesar da casca. Não, se eu tivesse aí, eu estaria aplaudindo. Meu irmão, para mim você pode estar com uma casca grossa. Porque eu só consigo ver essa casca de abacaxi na sua vida. Espetando. Mas Deus sabe que atrás dessa casca de abacaxi tem doçura. Eu não estou vendo o conteúdo do abacaxi. Mas aquele que pode tirar a casca está saboreando de tudo isso. Meu irmão, para com esse negócio. Eu não faço nada, eu não tenho valor, não sei o quê. Essa casca está impedindo você de olhar o seu interior. Deus não criou pessoas inúteis. Elas se tornaram inúteis. Mas Deus criou pessoas com potencial, com bagagem, com história que Ele escreveu. Se você não está dando conta da sua história, da que você está querendo escrever, abra mão para a história de Deus se cumprir na sua vida. Eu tenho 1 minuto. O capítulo 3 fala de sacrifícios pacíficos. Era um sacrifício opcional, que poderia ser feito em conjunto, com um voto ou confissão, ou simplesmente como uma oferta espontânea de gratidão. E se o sacrifício for de pazes, poderá ser de gado macho ou fêmea, mas sem defeito. O sacrifício de pazes ou pacífico, era oferecido para restabelecer a paz de Deus com o homem. A paz do homem com Deus. Deveria ser feito com animais mansos, como devem ser pessoas que procuram a paz. Não chega com um bode bravo para oferecer um sacrifício de paz para Deus, não, porque não vai dar certo. Aí tem que ser um cordeiro, uma ovelha. Porque esse animal está representando você. Está representando a sua oferta. E a sua oferta é pacífica. Não é de boi bravo. Macho ou fêmea. A paz, olha aí para você ver. A paz pode ser representada tanto por elementos masculinos, simbolizando a paz ativa. Isto é, aquele que promove a paz. Como por elementos femininos, a paz passiva, isto é, aquele que é beneficiado pela paz. Sejamos gratos a Deus pelo seu shalom. E o ofertante deverá colocar sua mão sobre a cabeça do animal e o degolará. Quando impunha as mãos, transferia para ele a parte animal, irracional, que possuímos. E quando degolava, estava submetendo
a parte divina, que é a espiritual, a Deus. Com isso, degolamos nossa autossuficiência, vaidade e soberba. E os filhos de Arão queimarão estas partes no altar, após queimarem o holocausto. Se o sacerdote ungido, em hebraico, quer dizer Hakoin Hamashia. Esta é a primeira vez que aparece a expressão Hamashia, ungido na Torá, em Levítico, verso 3, 5 e 16. Mas mais interessante ainda, que seja em relação ao sacrifício pelo pecado. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Isto fala do momento em que o Messias Yeshua levou o seu sangue ao tabernáculo celestial, como lemos em Hebreus 9, 12. Olhe esse versículo. Não por meio de sangue de bezerros ou bodes, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Deixa eu pular isso aqui. Ao apresentar um sacrifício pelo pecado, fazes 3 coisas. Imposição de mãos simboliza as obras. Confissão do pecado simboliza as palavras. Queima dos intestinos simboliza os pensamentos. Estas são as 3 áreas que pecamos: obras, palavras e pensamentos, e seremos julgados nelas. Procure conhecer ao máximo os mandamentos de Deus, pois uma falha, mesmo que por ignorância, pode configurar em pecado. A Haftará de hoje fala: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores. Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Shabbat Shalom. Amém? Pode ficar de pé. Nós queremos agradecer a Deus, por essa palavra que veio ao nosso encontro nessa manhã. Com certeza, você vai ter que ouvir essa palavra de novo, remoer, para poder assimilar tudo que Deus tem para você. E não esqueçam, ficou um para casa. Qual o final daquela história? Do tapete, do binóculo e da maçã. Quem tiver o final feliz aí, depois me procure e me fala. Diga para o seu irmão: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.